Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andresa e estou aqui hoje para convidá-los para mais uma aula de Fundamentos de Biofísica para Recursos Fisioterapêuticos. O título da aula de hoje é Tipos de Forças. Bom, como vimos na aula passada, existem vários tipos de força na natureza e estas forças podem ser divididas em dois tipos: forças fundamentais e forças derivadas. As forças fundamentais são forças de interação entre corpos macroscópicos ou partículas elementares e podem ser divididas em três tipos: as gravitacionais, no qual ocorre uma interação entre massas; a força eletromagnética, onde ocorre interação entre cargas elétricas; e as nucleares, que também podem ser divididas em dois tipos: as fortes e as fracas. As interações fortes são de curto alcance e a interação ocorre entre núcleos, ou seja, ocorre com nêutrons e prótons. Além disso, são reações combustíveis do Sol. Se esse tipo de força sumisse ou enfraquecesse apenas 2%, os núcleos se dispersariam e só haveria hidrogênio. E se fosse mais forte, o hidrogênio sumiria. Além disso, se esse combustível deixasse de existir, não teríamos nem calor nem luz. Já as interações fracas também são de curto alcance e provocam instabilidade em núcleos e partículas elementares. Nesse caso, os elementos presentes no núcleo sofrem um decaimento. No decaimento beta, por exemplo, mostrado na imagem, nêutrons geram um próton e naturalmente geram também outros elementos. Já as forças derivadas são quaisquer outros tipos de forças que não sejam fundamentais. Existem vários tipos de forças derivadas, como vemos na imagem, tais como a força elétrica, de contato, as forças musculares e as forças intermoleculares. Um bom exemplo de corpos que apresentam forças derivadas são as lagartixas. As forças intermoleculares são responsáveis pela adesão da pata da lagartixa à parede. É um tipo de força abrasiva. Essas forças estão presentes nas patas da lagartixa e se apresentam como pequenas partículas microscópicas conhecidas como setae. Vamos agora estudar os tipos de forças derivadas mais importantes. Começando pelas forças de contato. As forças de contato são forças muito comuns de forças derivadas. A origem dessa força é o contato físico entre dois corpos. Esse tipo de força pode receber vários tipos de nomes. A primeira que nós vamos ver é a força normal. A força normal é a força que uma superfície exerce em um corpo. Vejam a imagem. Nela, há um homem sentado em um banco. Vamos analisar quais forças estão presentes nessa situação? Bom, primeiramente, como vimos no ensino médio, sempre que estivermos sobre a Terra, haverá a presença de uma força que nos atrai a ela. Esta força é chamada de força gravitacional ou força-peso. Esta força pode ser representada por uma flecha vertical
dirigida ao centro da Terra, como vemos na próxima imagem. Bom, nós acabamos de ver que, além dessa força peso, existe outra força derivada e ela agora está presente na superfície. Essa força é chamada de força normal e ela aparece sempre que um corpo está sobre uma superfície. Logo, essa força também estará presente nessa situação mostrada, pois há uma superfície presente. A superfície, gente, qual é? Isso mesmo, a superfície é o banco. Vamos representar onde está essa força? Cabe ressaltar aqui que se estivermos sobre a Terra ou em qualquer outro planeta, a força gravitacional continuará existindo. Pode ser maior ou menor, mas continuará existindo. No entanto, se não houver contato entre uma superfície e um corpo, não haverá força normal. Veja a próxima imagem. Nela, vemos uma mulher que se encontra no ar. Situação hipotética, viu, gente? Não há força normal, pois o corpo não faz contato com a superfície. E se a superfície for inclinada? Bom, neste caso, a força gravitacional continuará vertical para baixo como sempre, pois é uma força que o planeta exerce sobre a pessoa. No entanto, a força normal seguirá a direção da superfície, ou seja, se a superfície é inclinada, a força normal, também será inclinada. Bom, o segundo tipo de força de contato que vamos estudar é a força de tração. Esse tipo de força são forças exercidas por cabos, correntes, cordas e também pode ser chamada de força de tensão. Vejam essa imagem que mostra a representação de uma força de tração. A força P, a gente já sabe, é a força peso. E a força que o fio faz para suportar as duas pessoas é a força de tração. O último tipo de força de contato que vamos estudar é a força de atrito. Bom, a força de atrito é a força exercida sobre um corpo quando o mesmo desliza ou tenta deslizar sobre uma superfície. Em uma superfície ideal, a força de atrito é desprezível. Vejam essa imagem. Ela apresenta superfícies com atrito desprezível e ela é usada para que o ser humano, possa desenvolver esportes ou possa fazer dança, Então ela é muito usada, principalmente nos países mais ao norte, onde tem neve. A intensidade, gente, ou seja, o valor numérico da força de atrito, vai depender de um coeficiente, que é conhecido como coeficiente de atrito, que existe entre a superfície do corpo, dos corpos que estão em contato. Esse coeficiente de atrito, como a gente comentou, ele depende da superfície. Então, se a superfície for lisa, menor será o valor desse coeficiente. E quanto mais rugosa, maior será o valor desse coeficiente. Superfícies lisas, por exemplo, como esse da imagem, um casal ali patinando, irão apresentar um valor de coeficiente diferente daquele de superfícies mais ásperas, tais como é mostrado na imagem ao lado, onde vemos um homem andando sobre madeira. Apesar de serem valores diferentes de coeficiente, a maneira de calcular ela é muito parecida, tá? Vamos ver um exemplo agora de uma situação, que até agora eu só falei de corpos em movimento, Mas vejam essa situação aqui. Aqui nós temos uma xícara em repouso sobre uma superfície, E a superfície pode ser vista como cheia de rugosidades, tá? Mesmo que esse corpo esteja parado, essa xícara esteja parado nessa mesa, ainda vai existir um atrito. Tanto que se eu quiser empurrar aquela xícara, eu vou sentir essa superfície ali,
tá? Isso acontece, gente, porque o coeficiente de atrito que tem aqui é um coeficiente de atrito estático, tá? Porque a xícara, ela está em repouso nessa superfície. No entanto, gente, se houver movimento, como nesse caso hipotético, né, que acontece todos os dias ou sempre que a gente vai ao mercado, né, quando empurramos um carrinho, se houver movimento, né, vai existir também um atrito. Tanto que se a gente largar aquele carrinho ali, né, ele anda um pouco e depois ele acaba parando. Então ele para porque existe um atrito que vai fazer com que ele pare, né? Neste caso, também vai existir uma força de atrito, como eu comentei, e essa força de atrito agora será chamada de força de atrito cinética, pois há movimento. Só uma informação importante, gente, tá? É que os coeficientes de atrito estáticos e cinéticos, como a gente já comentou, eles são diferentes, e que o coeficiente de atrito estático, ele é sempre maior do que o atrito cinético, ok? Bom, mas a gente pode pensar, as forças de atrito, elas são realmente úteis? A gente precisa estudar isso? Bom, gente, sim, precisamos. Sem a força de atrito, não há movimento. A força de atrito é responsável por todos os movimentos de todos os corpos que estão sobre a superfície da Terra. Bom, vamos entender por que isso, como acontece o movimento de um corpo, por que a força de atrito é útil? Bom, neste caso, vemos um carro e as forças responsáveis pelo movimento dele. Em amarelo, temos o sentido do movimento do carro, tá? Para que ocorra o movimento, a roda, se vocês observarem bem a imagem, empurra o chão para trás. E isso é uma força de ação. No entanto, essa força não pode agir sozinha. É necessário a presença de outra força de sentido contrário, que provoca um equilíbrio ao sistema. Essa força é chamada de força de atrito e ela é uma força de reação, tá? Se o carro está parado, ela é uma força de atrito estática. Se o carro está em movimento, ela é chamada de força de atrito cinética, tá? Sem essa força, gente, não vai ocorrer movimento. Abaixo, vê-se uma imagem de vossa professora tentando andar em uma superfície com atrito reduzido. Vejam que não há habilidade nenhuma, pois não há equilíbrio. Há somente a força que faço empurrando o chão para trás. Logo, o movimento tornou-se, né, impossível. Então, resumindo, né, pessoal, na aula de hoje a gente viu os tipos de forças que existem, né, no nosso dia a dia, que são as mais importantes, né? Começamos pelas forças fundamentais e paramos nas forças derivadas. E na próxima aula a gente vai ver mais dois tipos de forças, né? As forças elásticas e as forças musculares, agora sim, voltadas para a área da fisioterapia, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal!